passar novamente aos componentes da mesa, 10 minutos aí para as considerações finais. Bom, gente, é sempre bom a gente poder trocar ideias sobre o que a gente gosta, né? E aí, assim, muito solidária a fala da Elisa, para acompanhar de perto, por dentro da rede, né, na mesma função também. É a questão que a gente coloca, o SEC, ele é um instrumento da direção de uma gestão que tem eleição, e ter eleição não basta. Se ter eleição fosse democracia, o Brasil já, né, seria outra coisa. A eleição na escola é tão viciada quanto a eleição fora da escola, né? A escola é um recorte da sociedade, então tudo de complicado que tem o ser humano fora dela, tem como o ser humano dentro dela, e as regras são feitas por eles, por todos nós, né? Por alguns. E aí tem esses vícios todos. Eu tenho uma experiência um pouco diferente da Elisa em relação ao SEC, né? Inclusive em relação eu trabalho em 2 escolas da rede, trabalho há alguns anos na rede, então há uma certa, não sei se uma preguiça, não sei o que, como acontece, a gente não participa dos conselhos, a gente não participamos do Conselho de Escola e Comunidade também, né? Então acho que isso são frentes de luta que a gente tem dentro da escola. Em relação às informações pela moda da então assim, né, a gente está vendo isso, para onde está indo o dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Em relação às bibliotecas populares, né, que o Javier falou que foram construídas próximas às unidades escolares para servirem como bibliotecas escolares, tem uma outra realidade também. Escolas que vão sendo construídas sem biblioteca, mesmo que não tenha perto. As bibliotecas foram transformadas em salas de leitura, porque a biblioteca tem que ter bibliotecário, né? Então, aquelas economias, né? Na minha casa a gente fala de economia porca, né? A gente economiza para não funcionar. As salas de leitura que são nos guetos, muitas das vezes, e que parte do acervo ele é financiado pelo governo federal. E aí assim fica muito mais grave, porque com todos os problemas dos governos do governo federal, laboratório tem verbas do governo, tem projetos que são financiados pelo governo federal, quadra tem rubrica do governo federal, não é construída, né? Então, as salas de informática, Niterói tinha sala de informática antes do governo federal descobrir que era importante ter sala de informática, mas há um grande investimento nisso. E esses dados, se eles por um lado nos ajudam a olhar para onde que o dinheiro não está indo para onde devia ir, por outro lado também esses mesmos dados ajudam os governos a maquiarem a educação real da escola. Aquilo que acontece independentemente de ter ou não esses espaços, essas ferramentas. Porque você pode ter, e aí eu não estou defendendo uma escola debaixo da mangueira, é poético, é lindo, mas eu não quero isso, não quero trabalhar debaixo da mangueira. Eu quero que tenha mangueiras na escola, que não tem, as escolas não têm espaço, elas não têm verde. Isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa grave que tem que se atentar, né? Mas aquele pedagógico que acontece tendo ou não uma sala de informática, tendo ou não uma sala de leitura, tendo ou não um laboratório de ciências. Os governos utilizam esses dados a seu favor, encobrindo a realidade, para a gente não enxergar o fazer pedagógico. E esse fazer pedagógico, ele é o tempo todo, disso que Elisa falou, ele é o tempo todo encarcerado e ameaçado e minado pelas políticas e pela falta delas, né? Que a falta de política é uma política, né? Uma grande política, uma péssima política. Eu perdi uma coisa que eu ia falar. Perdi. Não, e quando eu falei de ter um nome pedagógico, não sei, eu esqueci. Desculpa, é idade, as coisas assim a gente vai perdendo. Mas de que a gente precisa fazer a gente não está vivendo só um momento de eleição, né? A gente está realmente discutindo uma eleição, uma educação que a gente quer, acima de tudo, libertária, democrática, universalizada e libertária. E aí, mas vale o momento da eleição para a gente pontuar coisas, porque do mesmo jeito que a gente fala no coletivo Desobedeça, que a gente, mesmo que a lei da mordaça em Niterói não vingue, a cultura da mordaça está entranhada, né? Está revigorada, né? Então, mesmo que as coisas que a gente discuta agora para a eleição não se possa efetivá-las e tal, a gente precisa discuti-las o tempo todo, porque o
mal que tem uma pessoa da universidade, a Maria Fernanda Nunes, que discute política, que ela fala que uma ação em política hoje, ela tem resultados, ela traz prejuízos ou bons resultados ou prejuízos por 30 anos, pelo menos. Você tem uma geração de pessoas afetadas por elas. Então isso é de uma gravidade, isso é muito sério, né? E, o que eu ia falar das escolas. Acabou o tempo, né? Eu trabalho numa escola, a escola que não tem um bom SEC, que não tem uma boa direção, é justamente uma comunidade muito precarizada, que é a Nova Brasília. Trabalho no Infantil Henrique. E é uma realidade que a gente corre mesmo, vai embora, pega a bolsa e sai correndo por causa dos tiros e tudo mais. Né? Mas isso não é o de pior para mim. O de pior para mim é chegar naquela escola e encontrar 2 caçambas de lixo da comunidade na calçada da escola, porque o lixeiro só sobe até ali. Não pode passar mesmo, geograficamente não consegue passar aí, né? É encontrar aquele lixo derramado na porta da escola, é encontrar aquele chorume escorrendo na porta da escola, é encontrar aquele esgoto correndo na porta da escola, é suportar a fumaça do lixo que queima na caçamba, é ouvir aquele barulho daquele caminhão que joga aquela caçamba contra o muro da escola, é ver que aquelas crianças passam por aquelas caçambas para entrar na escola e que é natural para aquela comunidade aquele lixo colocado ali, porque é melhor aquele lixo ali do que nas portas das casas deles, que a comunidade inclusive não quer a caçamba saia dali. E para mim, aí com problemas disciplinares dentro da escola, que aí a gente teria muitas semanas de encontro para falar dos problemas disciplinares de uma escola, numa comunidade como essa, principalmente, quando a gente pede ajuda, conselho tutelar, fundação e tal, e consegue fazer uma reunião intersetorial, essa palavra é um desejo da vida da gente, a intersetorialidade. E aí uma das primeiras coisas que são ditas pelos profissionais da UV e tal, que estiveram lá para discutir isso, é que uma escola precisa ser bonita e prazerosa. E as nossas escolas são feias. E isso não tem a ver com preciosismo. É muito feio. As escolas são feias. Elas são... O Infantil Henrique é uma caixa fechada de concreto e grade. O Paulo de Almeida Campos é um caixote horroroso. As escolas são feias. As unidades de educação infantil são guetinhos. Os pátios são ruins. Os banheiros são poucos. As cozinhas são quentes. As salas são horríveis de quente. O barulho é insuportável. Nós adoecemos ao longo dos anos de trabalho. A Veja diz que a gente se licencia muito pouco, porque a maioria de nós toma Rivotril e vai trabalhar, porque tem maior compromisso com o que faz. Rivotril é hors concurso no magistério. Deve ser a categoria que mais consome o troço. Porque todos os médicos passam fácil e todo professor precisa se anestesiar para lidar com a realidade dele. Isso é muito triste. Então a gente vai pensar na arquitetura das escolas, na ampliação dessas escolas, num verde na escola, numa humanização da educação das escolas na sociedade. Acabei. Obrigada, Marta. Muito boa a contribuição. Vou passar para a professora Andréia aqui. Estava aqui refletindo e pensando como na educação básica, na educação fundamental, na educação superior, a gente vai vendo, né, uma convergência para uma mesma direção, né, a partir de uma análise das políticas mais gerais, mas chegando, né, a esse lugar que é o cotidiano, né. Eu estava aqui pensando sobre a fala, sobre a questão do momento eleitoral, mas de que essa reflexão não pode se restringir ao momento eleitoral e, de fato, tem que ser uma reflexão mais ampla, que a gente faz o tempo todo, mas o momento eleitoral é um momento especial para a gente fazer essa reflexão, né? Eu acho que é importante. Eu acho que mais do que uma desdemocratização da sociedade brasileira, a gente está em jogo exatamente o impedimento e o desmanche daquilo que de pouco democrático nós conseguimos, com muita luta, construir na sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira, na sua totalidade, nunca foi plenamente democrática. Isso eu acho que é uma questão, né, colocada. Então, destruir aquilo que de pouco democrático e com muito esforço dos movimentos sociais populares, né, enfim, de
políticas, a gente conseguiu avançar nesse sentido. E aí, eu acho que eu não sei o nome dele, que fala sobre a questão do César, né? O César pega na veia quando ele vai apontando determinados elementos, né, desse projeto, né, porque se trata de um projeto de sociedade do capital, de cariz, né, neoliberal. E aí, nesse sentido, é óbvio que se trata de um modo, de um tipo de discurso apropriado ao modo de produção da vida, que é o capital. O capital não é só um modo de produção econômico, ele é um modo de produção total da vida. Isso implica a produção de um vocabulário, de um discurso, de um modo de falar, de um modo de pensar, né? O modo de falar implica um certo modo de pensar. E aí, obviamente, né, e isso acaba nos dirigindo, né, para o abandono daquele viés, né, daquele horizonte das políticas universalizantes, né, que acho que é uma primeira questão que a gente tem que bater pé, que a briga não é por um pedaço ou por outro, né? As brigas não são parciais, mas a nossa luta é por um projeto universalizante, como disse o Gustavo, que envolve os direitos sociais, que é só por via deles, dentro dessa ordem, que a gente tem algum grau efetivo de democratização da sociedade, né? E a gente está falando, portanto, da briga por não só no plano do governo, mas dentro da estrutura de um Estado que vai se reconfigurando, né? Acho que isso é muito importante para a gente pensar. No caso da educação, eu já tenho dito sempre que não se trata mais de políticas de governos. E por isso, como eu disse, se tivesse ficado o mesmo, talvez estivéssemos no mesmo lugar. De fato, a gente está falando de uma política de Estado, que desde a década de 70 vem atravessando, no caso da educação superior, e conduzindo, né, a educação superior nessa direção. E isso tem reverberações importantíssimas sobre, eu vou pegar um aspecto, mas sobre o papel e a subjetividade do professor, para pegar o comentário da Poliana, né, o que a Poliana veio trazer para a gente. A escola sem partido, na verdade, é a escola que não toma parte. É isso. Dentro de uma... E por isso que é o projeto perverso. Né? É sem partido nesse sentido, né? É a escola que tem um partido, mas que diz que não toma parte, né? E diz que não toma parte. Qual é o partido? Qual é a parte que não se pode tomar na escola do sem partido? Daqueles que são os desprivilegiados de uma sociedade desigual, perversa e aniquiladora. É essa parte que não pode ser tomada pela escola. A outra parte pode, né? Aí, obviamente, se a gente não toma esse partido, né, a gente está necessariamente se colocando no outro partido, né? Então, isso é um elemento central. E aí, obviamente, que isso implica a reconfiguração do papel do professor e da subjetividade do professor. Primeiro, a reconfiguração do seu papel. O professor tem que ser um repetidor das cartilhas desse partido aí, né? Aprovado, né? É isso, é o repetidor da cartilha. Tanto é repetidor que ele pode ser até, inclusive, substituído pela tecnologia. Estão aí na educação superior os projetos de EAD, de educação à distância, né, de ensino à distância, substituído pela mediação tecnológica, como dizem os seus partidários, né? Porque se trata de repetir aquilo que está posto, se não se trata, né, de pensar juntos, de trocar, dialogar, de trabalhar a criticidade, se o professor tem que repetir, outros mecanismos podem fazer hoje, tecnologicamente, esse papel, né? Daí, para chegar no médico, né, no médico online, é um pulo, né? O cara bota lá a lista de sintomas, o computador faz uma combinação randômica e diz, você está com isso, aquilo, outro, e se envia a receita, né? É isso. Já existe mesmo. Então, eu acho que esse é um desafio, né? Pensar esse papel e pensar o que acontece com a subjetividade desse sujeito, porque ele vai deixando de ter algo que é essencial ao trabalho do professor, que é autonomia. A autonomia e a possibilidade de se realizar a atividade docente com algum prazer dentro de um quadro de precárias condições de trabalho, de intensificação e extensificação do trabalho docente. Daí tome Rivotril, claro, só aguenta com muito Rivotril, né? Não é à toa que é um
dos medicamentos mais vendidos no Brasil, né? Eu diria que a categoria docente está aí como na frente. Tinha que ter até desconto. Bom, eu tenho pensado muito sobre essa lógica dos conselhos, não estudo muito essa lógica dos conselhos, né? Mas tanto nos conselhos, a gente vê isso no conselho tutelar, nos conselhos de escola, comunidade, vê isso nos conselhos de saúde, esse processo de cooptação dos conselhos pela lógica perversa das políticas, seja de cunho clientelista, né, por um processo clientelista, como esse vem cá, meu amigo, agora você é meu amigo, cuidado, você vai perder aquilo, né, que eu tô fazendo favor de conceder, até processos mais amplos ainda e ainda mais perversos de cooptação. Isso implica um processo de efetivamente não dar acesso às informações e ao mesmo tempo fazer o conselho executar, né? O trabalho sujo, né? Quer dizer, você não participa da construção daquilo que o conselho propõe, porque já chega, né, craquelado. Na verdade, os sujeitos que ocupam aquele lugar já estão dentro de uma certa racionalidade, que é essa mercantil, privatizante, por aí vai, clientelista, né, muitas vezes, e por outro lado, vai fazer o trabalho, vai executar o trabalho sujo que o outro pensou, né? Isso dá uma perversidade, isso afeta a subjetividade docente com muita força, né? Com muita força. Então, de fato, nós tiramos pouca licença, devíamos tirar mais, né? Cláudio Moura Castro, acho que ele tem algumas experiências docentes muito diferentes da minha, deve ser em outro país ou em outro lugar, porque aqui eu acho que a gente tira pouca licença, ganha mal pra cacete para trabalhar a quantidade do que a gente trabalha e ainda por cima, né, é responsabilizado por aquilo que, né, que essa lógica acaba levando, que é o próprio fracasso escolar, tá? Então, responsável pelo fracasso escolar como um todo. E aí, por isso, devemos ser dinossauros retirados, reciclados, reformados, né, e atualizados dentro dessa nova lógica. Perversidade, né? Eu acho que essa é um conjunto de lutas muito significativos que a gente tem que enfrentar, mas acho que é sempre importante reforçar que há luta. A gente está aqui hoje, sábado de manhã, de sol, o primeiro sábado de manhã de sol da semana, né? A gente está aqui, a luta. É isso. Tentar responder as questões colocadas pelos camaradas. Em relação à questão das bibliotecas em Niterói, eu tenho total acordo com a necessidade desse acompanhamento que o companheiro falou dos conselhos. Nos quase 10 anos que eu militei no interior do CEP, sempre defendi isso, embora seja uma polêmica no sindicato, algumas correntes acham que os conselhos não passam de espaços de cooptação, embora eu compreenda que não sejam espaços onde a luta mais avançada e radical da categoria vai acontecer, mas são espaços de controle, minimamente de levantamento desse tipo de informação que eu acho que instrumentaliza a luta, né? Não é a luta propriamente dito, mas instrumentaliza a luta. E não à toa, acho que 3 falas, pelo menos, citaram atuações em conselhos, evidenciando problemas. Sobre o que falou o César, também acho que tanto a saúde, mas a saúde não é um objeto de estudo meu, mas a educação, propriamente dito, está permanentemente calibrada de acordo com as demandas do capital e o lugar onde o país se localiza nas relações internacionais do capitalismo. Então, o Brasil, na periferia do sistema capitalista e produtor, né, de commodities, passa a demandar um tipo de mão de obra, um tipo de trabalhador que vai realizar trabalho simples. Né? E para realizar trabalho simples, a gente não precisa multiplicar Pedro II e Cefete país afora. Bastam essas escolas, como a companheira falou, o caixotão ali, que não cabe nem uma mangueira, né? Onde o professor mal remunerado, precarizado, expropriado de sua subjetividade,
forma um também trabalhador, né, futuro trabalhador, expropriado das suas subjetividades, intensificado na precariedade e acostumado a essa precariedade, né? Os meus estudos, agora eu estou tentando assim, dar um tempo com isso, porque eu estou há 10 anos estudando, 10 anos pelo menos, na pós-graduação, estudando a classe dominante. Então eu passei 4 anos estudando agronegócio, né? Fui lá para São Paulo para pesquisar sobre um programa chamado Programa Educacional Agronegócio na Escola, que ocorre em dezenas de municípios do estado de São Paulo, ocorre também no Paraná, ocorre em Goiás, sob outro nome, ocorre também na Bahia, né? E mais recentemente eu acompanhei minha companheira, né, que também está fazendo uma pesquisa de doutorado sobre a entrada, ou sobre o direcionamento dado por uma instituição burguesa, privada burguesa, que é o SEMPEC, que é uma ONG do Itaú, as políticas educativas. Filha do Olavo de Setúbal, em 87, vai completar 30 anos. Então a gente tem percebido e identificado justamente isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o que é a educação integral hoje no Brasil e olha para Mais Educação, o que a gente está vendo no Mais Educação? Parceria de escolas, né, com qualquer instituição, pode ser nem instituição, pode ser um terreno baldio, pode ser uma lan house, e contratação de oficineiros, que é basicamente o trabalhador mais precarizado que atua hoje na escola pública, ganhando R$30, ganhando R$100 para realizar a atividade no contraturno. E é esse trabalhador que é um oficineiro, que é um licenciando, que o programa propõe 2 tipos de oficineiro: o líder comunitário, que é no processo de apropriação das lideranças comunitárias, e o licenciando. O licenciando, você foi oficineira, que aí já prepara a subjetividade do futuro professor, que o cara ganha R$30 agora, se ele vira, quando ele conclui a licenciatura, para ele passar a ganhar R$1.000, ele virou um milionário, né? Sobre o que o Gustavo falou da escola sem partido, eu concordo com ele que há 2 anos atrás eu ridicularizava isso. E nós temos hoje, portanto, um déficit de análise sobre isso, embora o professor Fernando Pena, aqui na UF, está dando, né, grandes contribuições a esse debate, mas como um todo o movimento está muito atrasado nesse debate, né? E há também, dentro da classe dominante, um movimento que eu estou tentando ainda captar, que é assim, que me chamou a atenção quando eu vi vários professores da minha universidade reproduzindo e-mails contra a escola sem partido, em defesa do PNE, que esse PNE sem a defesa da escola pública, né? Muito pelo contrário, eles somem a expressão pública, que aí já é a parte, né, de toda aquela cognição neoliberal, e que estão lutando contra a escola sem partido. Nós fomos lá na sede do SEMPEC e o rapaz a liderança lá, né, o intelectual orgânico que nos recebeu, falou: nós somos contra a escola sem partido. Quando na verdade a escola sem partido é a defesa da escola de um determinado partido. É o partido da ABAG, lá do agronegócio em São Paulo, é o partido do Itaú, no interior das escolas, né? E que tem a ver, logicamente, com esse processo de apropriação do conhecimento docente. Não à toa, na rede estadual do Rio de Janeiro, o programa que substitui os professores pelo Telecurso 2000 se chama Projeto Autonomia, que rebate justamente o lema do Banco Mundial, sobretudo da Unesco, do aprender a aprender. No aprender a aprender, ninguém ensina nada. É jovem educa jovem. E o professor não existe nesse processo, né? E é substituído por um controle remoto, né? Eu sempre comento isso com os alunos na rural. Imagino eu dando aula de física, né? Com o projeto Autonomia é mole, porque eu passo uma vez, pergunto: vocês aprenderam? Não, então volta, né? Passa de novo, aprenderam? Não, volta de novo. E vai ter sempre a repescagem, né? Da repescagem. E esse tipo de jovem está sendo formado para esse trabalho simples, né? Para qual
burguesia destinou à escola pública brasileira. Não à toa a gente olha para uma cidade como Niterói, em que tem 3 vezes o número de escolas privadas em relação às escolas públicas, porque a classe média de Niterói não quer botar o seu filho nesse tipo de escola que forma empacotador de supermercado. Sem nenhum desprezo, né, ao trabalho de um empacotador, mas é um trabalho simples que demanda pouco do conhecimento acumulado, sistematizado pela humanidade. A questão da formação de professores, acho que hoje é um problema crucial na educação brasileira. Nós temos um déficit gigantesco de professores. Agora, com a ampliação da educação obrigatória, isso se transformou num problema de escala, né, que o governo não dá conta. E como é que o governo tem tentado dar conta? E não é só o governo golpista, né? Isso é, como a companheira disse, é um processo que data desde a década de 90. É educação aligerada, formação à distância. O que é a UAB? A tão comemorada UAB, né, do governo Lula, a Universidade Aberta do Brasil. Né? É educação à distância, é formar com educação à distância, é formar professor de história, é formar professor de matemática, com a qualidade da educação à distância que existe no Brasil. Na maior parte privada, você tem as instituições, a Unopar da vida, né, que forma, que tem a responsabilidade hoje de formar os professores. Eu acho que é isso. Acho que eu respondi todas as perguntas.